Eu vou chamar aqui na frente o Dr. Carlos Tadeu Ribeiro. Ele é advogado, está caminhando conosco, né? Tem se prestado aí a nos ajudar bastante. Ele vai falar sobre dúvidas sobre os percursos dentro do direito. Tá? E ele depois vai abrir para perguntas e eu vou levar o microfone para vocês. Bom dia. Meu nome é Carlos Ribeiro. Eu sou advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Me pós-graduei lá também em Direito Processual Civil e sou também pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito. Estou aqui hoje representando meu escritório, GRV Advogados. Estou acompanhado também pelo meu sócio, que também veio representando o escritório. E eu queria, antes de tudo, agradecer a Brella pelo convite e pelo espaço para eu poder vir aqui e ter uma conversa com vocês sobre as matérias que eu tenho visto nesse suporte que eu tenho dado para a Brella e no suporte que eu e a minha equipe a gente tem dado aos pacientes que são portadores de ELA e aos familiares que, por vezes, têm algum problema, seja com o Estado, seja com o plano de saúde, seja com questões patrimoniais, e vem buscar a nossa ajuda. No primeiro momento, eu acho que o ponto principal, que é o que a gente tem a maior demanda, é em acesso a tratamento, seja do ente público, seja do ente privado, no caso, os planos de saúde. Via de regra, a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, a lei maior do nosso país, ela assegura para todo cidadão o acesso à saúde. Isso é um direito fundamental e é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, é uma das bases de todo o nosso sistema jurídico. Então, o que acontece? Quando um paciente tem ELA e precisa de um determinado tratamento, é obrigação do Estado fornecer esse tratamento. O Estado ele deve dar saúde não só através de políticas públicas para auxiliar toda a população, como ele também tem responsabilidade em garantir a saúde de cada cidadão. Então, por vezes, um paciente que vai buscar atendimento no SUS e tem esse atendimento negado, seja em relação a um determinado tratamento, seja em relação a um determinado medicamento, ele tem esse tratamento negado, ele pode sim ingressar na justiça e pedir para o Poder Judiciário que determine que o Estado, seja o município, seja o Estado, seja a União, forneça o tratamento ou dê meios para que ele consiga se tratar. Isso é imprescindível, é um direito fundamental e, infelizmente, todos nós sabemos que o SUS não é o meio mais ideal, infelizmente não tem a estrutura necessária, mas ao mesmo tempo nós não podemos permitir que esses pacientes portadores de ELA, eles abram mão do tratamento pela mera negativa administrativa do poder público em fornecer esse tratamento. Da mesma forma, para os pacientes ou familiares que possuem planos de saúde, a situação se agrava ainda mais, porque ao tempo que o poder público ele tem esse dever, o plano de saúde não apenas tem esse dever, como ele também celebrou um contrato com esse paciente exatamente por uma situação como essa, na qual ele vai precisar eventualmente de um tratamento e ele tem que se sentir seguro, sabendo que no momento, na hipótese dele precisar, ele vai ter o acesso necessário ao tratamento. E o que a gente enxerga cada vez mais são as negativas das seguradoras em fornecer qualquer espécie de tratamento. Por vezes, eles dão um tratamento parcial, fornecem um determinado medicamento, ou então permitem, por exemplo, o tratamento em sistema home care, mas não nos termos que são necessários para o tratamento. Então, novamente, vale a pena nós nos valermos do Poder Judiciário para garantir, para efetivar o direito à saúde que todos nós temos. A grande questão é, muitas vezes, a maioria dos clientes que chegam até mim, pelo menos da minha experiência, eles chegam muito perdidos em relação a como funciona esses processos. Eu vou tentar passar em linhas gerais o caminho do processo para que vocês entendam e vai ser de uma forma bem rápida mesmo, bem resumida, até para não, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Fiquem à vontade ao longo da minha exposição para fazerem perguntas, tá? Se surgir alguma dúvida, eu fico à disposição. Basicamente, o primeiro passo para um eventual processo é, nós precisamos saber o que o paciente precisa. Nós precisamos de um laudo médico indicando exatamente qual é a necessidade desse paciente. Então, digamos que o paciente precisa de um atendimento home care com enfermagem 24 horas, cough assist e mais
fonoaudióloga, e, enfim, ele vai determinar exatamente isso. Esse pedido deve ser submetido ao plano de saúde, no caso de uma pessoa segurada, por exemplo, e a gente aguarda a resposta do plano de saúde, que também não pode demorar muito. Geralmente, em torno de 4 ou 5 dias, eles já dão uma resposta, independente de qual plano. A partir do momento que você tem a negativa, o ideal é você procurar um advogado. Quando você procura um advogado, ele vai pegar esse documento, ele vai pegar o laudo médico, que quanto mais detalhado for, melhor, indicando não só qual é a doença, mas a necessidade e o porquê de cada tratamento. Ele vai pegar essa negativa do plano de saúde, vai pegar o restante da documentação para comprovar o quadro do paciente e a necessidade, e ele vai fazer um pedido para o juiz. Ele vai preparar uma petição inicial, que é a peça que dá início ao processo, e ele vai solicitar ao juiz que determine que o plano de saúde forneça o tratamento. A gente vê que os processos levam anos. Não só no nosso país, como no mundo inteiro, os processos levam anos. Então, um processo como esse pode levar 2, 3 anos. E a gente não tem a condição de esperar. A necessidade do paciente ela é imediata. Então, qual é a ideia? Quando nós pedimos esse pedido de tratamento, quando nós formalizamos esse pedido de tratamento, nós nos valemos de uma figura que é prevista na nossa lei chamada de tutela provisória, que geralmente é conhecida como a liminar. O que a gente faz? A gente pede para o juiz para que ele invirta o tempo que o processo vai demorar para ser julgado. Em vez do paciente esperar até que o processo seja julgado para a seguradora fornecer o tratamento, ele inverte isso. A seguradora vai fornecer o tratamento e esperar para ver se ela realmente tinha que fornecer ou não. Então, teoricamente, ele faz essa inversão, que resulta no quê? Logo no começo do processo, nós já temos uma decisão que vai determinar se vai haver ou não o fornecimento do tratamento. Esse prazo, eu consigo falar para vocês, propondo uma ação, por exemplo, em uma segunda-feira, eu consigo falar para vocês que em 95% dos casos, no máximo até quarta-feira, a seguradora já vai ter sido intimada da eventual decisão do juiz. Não é possível dar uma certeza, porque não tem como garantir o tempo que o juiz vai levar para decidir. Mas, via de regra, em caso de saúde, os juízes são bastante rápidos. Eles sabem o risco da situação do caso. Mas, enfim, uma vez que a seguradora tenha sido intimada, ou a fazenda, quando eu digo fazenda, o ente público, município, estado ou união, o juiz ele vai determinar que o tratamento seja fornecido e com um prazo específico para esse cumprimento, que vai ser o juiz que vai estabelecer, caso a caso, e tanto a fazenda quanto as seguradoras, elas são obrigadas a cumprir. Se não cumprirem, o juiz tem diversos meios para garantir esse cumprimento. Então, ele pode aplicar desde multas até determinar a prisão civil seja do diretor do plano de saúde, seja do secretário de saúde do município, do estado ou da união. Claro, isso são medidas bem drásticas, não é nada comum isso, mas isso pode acontecer. O juiz ele tem todos esses meios para garantir que a ordem dele vai ser cumprida e que esse paciente vai ter o tratamento que ele tem direito. A gente vive um momento onde há muita incerteza em relação a isso, em relação ao judiciário. O judiciário não está com a credibilidade que ele tinha antes, seja em função da situação política do nosso país, mas independente disso, a gente não pode deixar os direitos dos pacientes, os pacientes em si e os familiares não podem deixar de buscar esses direitos perante o judiciário. Eu vejo muita gente que acaba deixando de ingressar com uma ação, seja por questão de custo, seja por achar que não vai dar em nada, seja por entender que é preferível você eventualmente pagar pelo tratamento do que tentar no judiciário ter acesso a esse tratamento sem custos maiores, por ser um direito próprio. E o que eu quero passar para vocês é que vale a pena tentar. O processo é demorado, o processo dá trabalho, mas para todos os efeitos ele vale a pena. Para vocês terem uma ideia, saiu recentemente na mídia, foi essa semana ou semana passada, que finalmente as ações que versam sobre direito à saúde, finalmente passaram a ser o maior número de ações aqui no nosso judiciário brasileiro. Isso é um reflexo que
é um reflexo da postura das seguradoras e do Sistema de Saúde Único, do SUS, em negativa de tratamento, seja tanto para ela quanto para todas as outras espécies de tratamento. Há uma resistência do poder público por falta de verba e há uma resistência das seguradoras exatamente pelo fato da população não buscar efetivar esses direitos perante o judiciário. E isso está mudando. As pessoas estão começando a correr atrás desses direitos. Pensem que a seguradora, ela recebe os valores mensais, todo mundo paga um plano de saúde, a seguradora recebe, e pensem que de cada 10 pessoas que eventualmente vão precisar de um tratamento, pensemos que a seguradora negue para as 10. Fale, não, você não tem direito a isso, apesar de estar previsto no contrato. Apenas 4 ou 5 vão tentar ir à justiça para ver esse direito efetivado. Então, para todos os efeitos, gera uma boa situação para as seguradoras, porque elas recebem de 10 pessoas, mas elas só dão contrapartida para alguns. Elas não precisam fazer isso para todos. E algumas pessoas, por falta de informação ou por não ter uma fé no judiciário, deixam de ingressar com essas ações e acabam gastando mais dinheiro ou mais tempo para uma coisa que elas efetivamente já pagaram ou já garantiram que teriam. E a gente acaba perdendo isso em função desse desconhecimento. Então, para todos os efeitos, e tentando resumir o máximo possível, busquem seus direitos, não aceitem negativas infundadas, questionem, e para todos os efeitos procurem auxílio jurídico. Se vocês precisarem, se vocês tiverem dúvida, procurem um advogado. Se vocês não tiverem condições de arcar com um advogado, todo município tem uma sede da Defensoria Pública. Os defensores são extremamente qualificados e estão mais do que aptos a auxiliar em qualquer um desses casos. Saindo rapidamente da questão dos processos, uma questão que foi levantada no meu último encontro com os pacientes aqui da Brela foi a questão do testamento vital. Isso me foi questionado e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Eu tive uma busca no meu escritório também sobre testamento vital e achei que era um assunto interessante para conversar com vocês. Testamento vital, ele não é um testamento, apesar do nome. O testamento em si, seria uma última declaração de vontade que surte efeito após o óbito da pessoa. Ou seja, você deixa uma declaração de vontade do que você quer que seja feito com o seu patrimônio depois que você falecer. Testamento vital não tem nada a ver com isso, tá? É um nome que foi dado aqui pela gente, pelo Brasil, mas não é um testamento. O testamento vital, ele é uma declaração de vontade na qual a pessoa, enquanto ainda consegue se comunicar, deixa claro já em um documento hábil qual é a espécie de tratamento que ela quer ou não quer fazer quando e se ela vier a perder as capacidades de se comunicar. Isso não é previsto em lei, não há uma previsão legal falando dessa declaração específica, e nós temos entendimentos para os dois lados, se vale ou se não vale esse testamento vital. Tá? Para os que entendem que o testamento vital é válido, é legal, é lícito, eles se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da Constituição Federal, que entende que toda pessoa tem direito à dignidade. Ele tem direito a um tratamento digno, tem direito a viver de forma digna. E a ideia dessa declaração de vontade é literalmente falar: eu quero, se eu chegar a ficar desta forma, eu não quero determinado tratamento. E para todos os efeitos, as pessoas que entendem que o testamento vital, que essa declaração é válida, ela deve produzir efeitos, elas entendem que essa declaração de vontade, ela está anexada à dignidade. Afinal de contas, a pessoa tem o direito de escolher se ela quer ser tratada de determinada forma ou não. Por outro lado, para os que não entendem, a grande questão é que as pessoas, geralmente, isso eu não vou dar uma certeza nisso, mas no meu entendimento, que eu acredito, é que geram uma responsabilidade enorme para os profissionais da saúde que vierem a se deparar com essa declaração. Porque você vai estar diante de uma pessoa, se a gente está olhando esse testamento vital, é porque essa pessoa não consegue mais se comunicar, de forma nenhuma. Por isso que você vai se valer do testamento vital.
gera, no meu ver, uma responsabilidade muito grande para o médico, porque se ele abre mão de um tratamento baseado nessa vontade, a falta de um subsídio legal, a falta de uma base legal falando que o testamento vital é válido e deve produzir efeitos, cria para ele um risco grande. A gente não sabe como a família desse paciente vai reagir a um eventual tratamento que o médico deixe de aplicar por causa desse testamento vital. Então, em termos práticos, eu vejo que é bem cinzento a aplicação do testamento vital. Eu não vejo um médico, a menos que ele tenha muito contato com a família, aceitar um testamento vital e deixar de fazer determinado tratamento. O médico ele tem a responsabilidade de aplicar todo o tratamento possível, ele deve aplicar o melhor tratamento para o paciente e garantir a sobrevivência. Se essa sobrevivência deixa de ser uma vida digna para passar a ser uma sobrevida, aí sim ele está apto a praticar a ortotanásia. A ortotanásia é quando o médico, verificando que não há mais chance da pessoa ter uma qualidade de vida digna, ele deixa de fazer o tratamento e permite a morte natural, mas por uma questão de dignidade, porque a pessoa não tem mais condições. Então, o ponto é, o testamento vital entraria nessa parte cinzenta entre a ortotanásia e a eutanásia. Se você verifica que ele fala que em determinada condição não quero que tal tratamento seja feito. Para o médico, isso é tenso, para o profissional da saúde, isso é difícil, porque gera um risco para ele. Para a família, eu acredito que seja difícil ver um documento como esse e encarar para o médico, falar, deixa meu familiar ir então. E, legalmente falando, não há uma base legal. Eu realmente fiz uma pesquisa bem grande, eu procurei casos sobre isso, e não há no ordenamento jurídico uma previsão específica para isso. Se, e aos que quiserem fazer um testamento vital, se tiverem interesse, apesar de tudo que eu falei, é válido, é possível de ser feito. O meio ideal para que seja feito é que a pessoa se dirija até um tabelião de notas da sua escolha, os tabeliões não estão delimitados a uma área específica, você pode ir em qual você quiser, e você vai pedir para que seja feita uma ata notarial. A ata notarial é um ato praticado pelo tabelião, no qual ele literalmente senta na sua frente, abre um documento público, no qual ele vai tomar toda a declaração que você der. Então, teoricamente, seu testamento vital, como declaração de vontade, vai ser feita perante o tabelião de notas. Esse documento dele tem fé pública, então ele não pode ser questionado, é fato certo e inequívoco que você declarou aquilo. Esse documento vai ficar arquivado pelo tabelião e se alguém ou um familiar ou o próprio paciente quiser pegar uma cópia, vai estar arquivado lá. Essa é a forma pela qual é feito o testamento vital. Novamente, não há segurança se ele vai ter validade, se ele vai surtir efeito ou não, válido ele é. Mas se ele vai surtir um efeito prático ou não, ainda é cinzento. Eu, particularmente, entendo que não. Eu acho que não vai haver um efeito prático exatamente pelo fato do profissional da saúde não querer assumir um risco de um eventual processo e até, enfim, tanto criminal quanto civil, eu não vejo essa possibilidade. Eu acho improvável. Seguindo adiante, porque o nosso tempo é relativamente curto, eu queria conversar com vocês sobre procuração pública. Tá? Esse é um terceiro ponto, dentre as demandas que chegam para mim no escritório, esse é um ponto que eu sempre tento orientar os meus clientes e, via de regra, acaba ajudando bastante. A gente sabe que os portadores de ELA, à medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo a habilidade de se comunicar. Isso, por vezes, acaba gerando problemas para a realização dos atos da vida civil. Leia, ir ao banco, retirar a sua aposentadoria, fazer a venda de um imóvel, fazer uma locação, os atos que a gente pratica normalmente. A ideia da procuração pública, que eu geralmente indico para os meus clientes, é que
eles nomeiem um procurador para representá-los. A minha ideia qual é? Enquanto o portador de ELA ainda tem capacidade de se comunicar de forma plena, ele escolhe um familiar, uma pessoa próxima, para que seja procurador dele e que possa representá-lo para todos os atos da vida civil. Ou seja, a pessoa vai poder comprar, vender, ir ao banco, praticar atos em nome do paciente. Então, se for necessário um dia constituir um advogado, ele pode fazer isso. Se for necessário contratar determinado hospital, determinado plano em nome do paciente, ele vai poder realizar todos os atos da vida civil em nome do paciente. A procuração pública, como ela é feita? Novamente, por um tabelião de notas. Você vai até o tabelião de notas, o paciente tem que ir pessoalmente lá e ele tem que estar apto a se comunicar. Porque ele literalmente vai declarar para o tabelião de notas que ele está nomeando tal pessoa como seu procurador para a realização de todos os atos da vida civil. É interessante, quando essa procuração for ser feita, que já seja explicado para o tabelião por que ela está sendo feita. Então, explica que a pessoa é portadora de ELA, que ela eventualmente não vai mais ter como se comunicar, ela não vai ter facilidade para sair de casa. Então, o tabelião, pela própria formação dele, ele já vai saber exatamente por que aquilo está sendo feito, então ele provavelmente já vai colocar representar perante o INSS, representar perante bancos, vai poder fazer retirada de cheques, vai poder fazer todos os atos que os órgãos acabam, por vezes, colocando empecilhos para quem tem a procuração pública. E, especificamente, um ponto que eles têm acrescentado agora é a questão da duração da procuração pública. Muitas pessoas chegam no escritório e, enfim, para outros tabeliães até mesmo, e falam que quando eles chegaram, por exemplo, no INSS para levantar determinado valor ou para fazer alguma solicitação, ou em um banco, eles falam, mas a procuração tem mais de 90 dias, não vale mais. A questão de validade da procuração, não há validade em procuração pública. Se houver, é porque você já determina no próprio documento. Você fala, essa procuração terá validade até o dia tal. Se não tem essa previsão, a procuração não tem validade. Ela não tem vencimento, não tem prazo. O que os tabeliães têm feito eles têm informado isso na própria procuração. Eles falam, a procuração não tem prazo de validade, valendo até que seja revogada. Isso tem auxiliado. O INSS e os bancos têm aceitado dessa forma. Por que a procuração pública é uma boa ideia? Ela não é tão cara, o custo ele é tabelado, isso está no site dos registradores, agora eu não vou conseguir lembrar exatamente o valor, mas não é uma medida cara, ela é rápida de ser feita e ela fica arquivada no tabelião. Então, se você perdeu o documento, você pode ir lá e tirar uma certidão nova, vai estar lá a sua procuração. Eu recomendo a procuração porque, caso ela não seja feita, diante da própria evolução do ELA, a pessoa eventualmente não vai mais conseguir praticar os atos da vida civil, como ir receber, ou eventualmente, nos casos que mais chegam em mim, vão entrar com uma ação contra o Estado ou contra o plano de saúde. Se a pessoa não consegue me nomear como advogado, que ela tem que assinar uma procuração para mim, mas não é a procuração pública, é outro tipo. Se ela não consegue assinar a procuração, eu não tenho como representar. Então a gente fica diante de um dilema, onde a pessoa não consegue mais praticar os atos da vida civil e ela precisa praticar. E aí a gente tem que recorrer a outro meio, que é qual? Nós temos que interditar a pessoa. Porque ela vai precisar que alguém seja curador dela para representá-la e auxiliá-la nos atos da vida civil. A interdição funciona de que forma? É uma ação judicial que pode ser proposta por qualquer familiar, qualquer pessoa interessada pode propor a ação de interdição. Essa ação, um juiz ele vai receber a petição da interdição, ele vai fazer uma entrevista com a pessoa, ele vai conversar com a pessoa, vai tentar entender o que está acontecendo e vai determinar que sejam feitas diversas perícias para apurar. Todos esses atos que são praticados têm um determinado custo. E além do custo ser alto,
a gente ainda tem a questão do tempo. Esse processo ele é demorado. Então é uma questão de incerteza que vai perdurar por tempo. Por mais que o juiz já determine, após a entrevista, se ele verificar que a pessoa realmente não tem condições de praticar os atos da vida civil por conta própria, sozinho, ele já vai vai nomear um curador provisório, que geralmente é a pessoa que propôs a ação, marido, mulher, filho, mãe, pai, enfim. Ainda assim, esse processo vai se alongar no tempo. Geralmente vai levar 2 anos até um pouco mais. Todo esse processo ele pode ser evitado com uma procuração pública. Não é o ideal, com certeza, porque uma pessoa que é interditada, o curador ele tem uma série de responsabilidades com essa pessoa que o procurador não tem. Afinal de contas, o procurador ele é meramente um representante. O curador não. O curador é a pessoa que vai auxiliar essa pessoa, é responsável por essa pessoa e, inclusive, deve prestar contas para o Estado pelas contas dessa pessoa, porque o curador auxilia na administração de patrimônio. Então, ele tem que prestar contas para o juiz, de 2 em 2 anos, salvo engano. Então, para evitar todo esse percurso legal, todo esse caminho da interdição, eu recomendo que seja feita de antemão uma procuração pública. Por óbvio, para o paciente deve ser escolhida uma pessoa em quem ele tem total e plena confiança. Afinal de contas, essa pessoa vai poder representá-lo sem nenhum limite. Se a procuração falar que ele tem autorização para vender, ele pode vender todo o patrimônio do paciente. Então tem que ser uma pessoa em quem o paciente tem confiança. Mas tirando esse ponto da confiança, eu entendo que é o melhor remédio, o melhor cenário para fazer uma prevenção para os futuros problemas que podem aparecer em decorrência da doença. Como o nosso tempo já está no finalzinho, se alguém tiver alguma pergunta, questionamento, eu abro para vocês questionarem. Do contrário, eu sigo. Pois não. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou de Itapetininga, sou assistente social. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Quando o home care, quando é solicitado o pedido de home care para a instituição pública, a prefeitura pagar, esse laudo que o médico faz de primeiro, se a gente colocar que é uma doença degenerativa, toda vez que ele for precisando de um profissional diferente diante da sua necessidade, precisa entrar com outras intervenções jurídicas, porque isso é algo que a gente está vivendo lá. Ok, vamos lá então. Infelizmente, sim. Tá? A gente sabe que ela vai evoluindo ao longo do tempo e o paciente vai tendo novas necessidades. Infelizmente, para cada nova necessidade, vai ser obrigado a entrar com uma nova ação judicial, porque, teoricamente, quando você entra com uma ação, você tem um determinado pedido. Você pede o tratamento de home care com enfermagem e mais 2 medidas. A partir do momento que a fazenda, que o município é citado, ou seja, que ele passa a integrar o processo, você não pode mais alterar o pedido, a menos que o município concorde. E a gente sabe que o município não vai concordar, porque se ele concordasse não ia nem ter entrado com a ação. Infelizmente, não é possível a gente fazer um pedido para o juiz falando forneça home care e determine que forneça todas as medidas que o médico mandar. Fica aberto demais. Então a chance, você até pode pedir, mas a chance de você ter êxito é mínima, porque senão você dá um poder enorme para o médico, que o médico mandar, o Estado vai ter que obedecer e o juiz com certeza não vai acolher essa pretensão, esse pedido. Você falou que você tinha outra dúvida? Isso. Essa despesa do cartório, existe uma tarifa social para quem não consegue pagar com as custas desse cartório? E também você falou que ele tem que ir até o cartório.
Se ele já tiver com dificuldade de mobilidade, o cartório também pode ir na casa, não é? Tá, vamos lá. Em relação aos custos do cartório, o cartório de registro civil, que é o cartório onde você registra casamento, é o cartório onde você registra nascimento, óbito, enfim. Esse cartório, sim, ele por lei ele é obrigado a pessoas que não têm condições, ele pratica os atos sem cobrança de emolumentos. Emolumentos é o valor que os cartórios e tabeliães cobram para fazer o trabalho, valores esses que são estipulados por lei. Eles não podem cobrar fora da tabela. Em relação aos tabeliães, eu acredito, eu vou falar sem certeza, porque eu confesso que eu nunca cheguei a pesquisar esse ponto específico em relação aos tabeliães, que é quem faz tanto a ata notarial para o testamento vital quanto a procuração pública. Eu acredito que não haja uma isenção para pessoas de baixa renda. Como é um ato de declaração nos dois pontos, tanto para o testamento vital quanto para a procuração, teoricamente não são atos que são necessários. Então eu acredito que não haja uma isenção legal para que não haja pagamento. De toda forma, eu vou analisar isso e no próximo encontro eu trago para vocês uma resposta com mais segurança, mas de antemão eu acredito que não haja essa previsão. Em relação à realização dos atos notariais fora do tabelião, sim, o custo vai ser bem mais alto, com certeza, mas o tabelião pode sim mandar um preposto dele até para fora do cartório para realizar a eventual diligência, sem problemas. Tá bom? Obrigado, viu, pela participação. Bom dia. Meu nome é Francisco, sou de São Paulo. Você estava falando da procuração pública, que ela abre, com ela na mão você consegue fazer uma série de coisas em nome do paciente. Eu fui no SPPrev fazer o recadastramento da minha esposa e eles simplesmente disseram que não podia, que ela tinha que estar presencialmente ou com, como chama? Com a curatela. Tá, vamos lá. Como eu disse, a procuração ela te dá poderes para representar. O ideal nesse caso é que a gente veja os termos exatos dessa procuração, porque o tabelião ele vai escrever lá ponto por ponto que pode representar. Então, eventualmente, se ele estiver falando que, inclusive perante a SPPrev tem que aceitar. Se a SPPrev não aceitou, a gente vai estar diante de uma situação de conflito, na qual a gente tem que se valer da via judicial para resolver, infelizmente. Provavelmente, tanto a postura da SPPrev está errada, que eles provavelmente não te deram essa negativa por escrito, ou deram. Exato. Por quê? Porque eles não vão criar um documento que vai comprometer eles num eventual processo. Então, essa situação, infelizmente, acontece ainda, mas daí você tem duas saídas, teoricamente. No primeiro momento, uma seria entrar com uma ação para que a SPPrev aceite você como procurador. A SPPrev não pode negar a validade de um instrumento público, que é a procuração. Ou o outro caminho seria fazer ação de interdição de curatela. Claro, acho que já perde a razão de ser, mas infelizmente, nesse caso não tem muita saída. O que você pode fazer, eventualmente, pedir para a pessoa chamar um superior da SPPrev e conversar com ele. Mas que o documento é válido, é. Lamentavelmente, algumas instituições ainda não aceitam, mas essa conduta é ilícita, é ilegal. Então, a gente fica naquele momento em que não tem o que ser feito. Ou a gente entra com ação, ou a gente tenta na via administrativa, conversando com algum superior da pessoa que fez a negativa. Mais alguém? Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Valcir Brito, eu venho da cidade de Redenção, estado do Pará. A minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, o plano de saúde, muitas vezes a gente faz um plano de saúde, mas naquelas letrinhas miudinhas ali onde a gente não consegue ler, eles colocam um monte de coisa aqui dizendo que não cobre. Mas o plano nós fizemos justamente com essa perspectiva, né? Lógico que é como um seguro, né? de transporte de carro, de automóvel. Que a gente faz, a gente nunca quer utilizá-lo.
Mas aí quando a gente necessita de utilizar, eles acham aquelas letrinhas, pega a lupa e cresce elas ali, dizendo que você não tem direito a uma série de coisas. E outro detalhe é o seguinte, tanto o plano de saúde quanto o próprio município. Na nossa cidade, por exemplo, nós não temos esse serviço de home care. Como é que a gente pode proceder? Como é que o município, o próprio plano de seguro que a gente tem, como é que a gente pode utilizar os serviços que, caso o nosso paciente necessita? Obrigado. Imagina. Bom, vamos por partes. Na questão do contrato e as letras miudinhas, que a gente sabe que tem mesmo, o primeiro ponto que a gente deve falar para analisar essa situação é que se trata de uma relação de consumo. Tá? Então, a gente vai analisar toda essa relação entre o segurado e a seguradora pelo viés do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Isso já traz uma vantagem enorme para o consumidor. Esses contratos que a gente assina com banco, com seguradora, com empresa de telefonia, eles são contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é o contrato que você não consegue negociar os termos. Você simplesmente pega o contrato e assina. Você não tem como falar, não, eu não concordo com esse prazo, ou não, eu não concordo com essa determinada cláusula, não. Ou você assina daquele jeito, ou você não assina. É isso. E a legislação, ela tem ciência da existência do contrato de adesão, e exatamente por isso, no contrato de adesão, a lei ela já prevê uma série de hipóteses onde ela já fala que determinadas cláusulas são nulas, de pleno direito. Isso está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que são as chamadas cláusulas abusivas. Tá? Então, um exemplo de cláusula abusiva. Num contrato de seguro-saúde, de plano de saúde, no qual você contrata com direito à enfermagem, e aí lá nas letras miúdas fala, não terá direito a determinado tratamento em caso de emergência. Lá embaixo pequenininho. Claramente, esse tipo de cláusula é abusivo. Por quê? Porque ele vai exatamente contra todo o fim do contrato. Você assina o contrato para ter segurança numa eventual emergência, para que você tenha um atendimento num hospital e possa não ter nenhuma preocupação com o custo. A partir do momento que te vendem isso, mas tem uma cláusula pequenininha lá embaixo falando que você não vai ter direito a isso em caso de emergência, você está anulando totalmente o processo. É o próprio totalmente o contrato. É o próprio contrato boicotando a si mesmo. Ou seja, ele impede que a finalidade do contrato seja alcançada. Exatamente por causa desse tipo de situação que a gente tem tantas demandas contra as seguradoras. E a gente volta para o que eu estava falando no começo. Não são todas as pessoas que têm essas negativas indevidas que vão à justiça procurar a efetivação desses direitos. Em relação à questão do home care que você trouxe, lá da Paraíba, certo? Pará. Bom, de antemão eu não lembro de cabeça qual é o posicionamento do tribunal lá do Pará. Tá? Mas, trazendo aqui, por exemplo, eu sei que aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, mesmo se for um município pequeno, ou você pode, inclusive, fazer esse pedido para o Estado em vez do município, onde as chances de ganhar são maiores, você pode sim pedir o home care. A questão é se o juiz que vai pegar esse caso e vai julgar, se ele vai entender que o fornecimento do home care vai se adequar à receita do Estado. Por isso que eu falo para você, talvez valha mais a pena entrar contra o Estado para pedir isso do que contra o município, porque às vezes o município pode ter uma renda menor, pode não ter tanto meios de arcar com isso, e o juiz pode acabar se sensibilizando para esse lado e determinando que o paciente fique internado, se for o caso. Isso pode atrapalhar a chance de êxito. Em relação à seguradora, a coisa já muda um pouco de figura. Como há um contrato assinado entre vocês, a seguradora tem sim o dever de arcar com home care. Há um entendimento muito forte pelos tribunais do país, agora eu não me lembro exatamente o do Pará, porque são diversos tribunais, mas há um entendimento muito forte nos tribunais do país no sentido de que o home care ele se equipara à internação hospitalar. A diferença entre os dois é que a internação hospitalar é dentro do hospital e o home care é a internação fora do hospital.
É exatamente o mesmo serviço prestado em local diferente. E os argumentos que fortalecem essa tese são que, para todos os efeitos, para a própria seguradora é muito mais barato ela pagar o home care para o paciente do que ela pagar o hospital para a internação. Então, o posicionamento dos tribunais tem sido no sentido de que, se a pessoa pode ficar internada, se o plano cobre a internação hospitalar, o plano tem que cobrir também o home care. Mas, como eu disse, vale a pena uma busca no entendimento do tribunal lá do Pará para a gente poder analisar as chances de êxito ou não. Afinal de contas, do que sai da cabeça de juiz, a gente nunca sabe, né? É verdade. No caso, se, por exemplo, a gente tentar com o município e o juiz negar, a gente pode tentar com o Estado? Ou depois de negado uma vez, a gente já não pode mais recorrer a outras instâncias? Vamos lá. Via de regra você pode, mas eu não recomendo. Tá? Você vai litigar, você vai processar pessoas diferentes. O município ele é uma pessoa diferente do Estado, que é uma pessoa diferente da União. Mas eu entendo que a partir do momento que você pediu para o município, provavelmente o motivo pelo qual o juiz vai dar ou não vai dar, a gente está trabalhando aqui com a hipótese de que você perdeu a ação, provavelmente vai ser a mesma linha de raciocínio, a mesma fundamentação que ele vai usar para uma eventual ação contra o Estado. E eu acho que não vale a pena, quando a gente tem uma perspectiva de perda muito alta, às vezes não vale a pena a gente propor ação, porque vai te gerar custo, vai te gerar desgaste, e eu honestamente acho que o judiciário já está muito cheio. Então a gente tem que entrar com ações nos momentos que a gente acha que efetivamente a gente tem direito e a gente tem chance de ganhar. Então eu acho que se você tem uma negativa de uma ação contra o município, por exemplo, e você quer processar o Estado, você primeiro deve consultar um advogado que você confie para ver se há uma chance de êxito perante o Estado, se a fundamentação que o juiz usou se aplica exclusivamente ao município ou se ele pode entender da mesma forma para o Estado. Porque do contrário você vai acabar entrando com uma segunda ação, gastando dinheiro, perdendo tempo e pode não ter êxito. Mas a minha pergunta é o seguinte, é porque, como você mesmo disse, às vezes o Estado tem um poder aquisitivo melhor. Então, nesse caso, antes da gente fazer um pedido desse para o município, para o Estado, a gente analisar quem tem um poder aquisitivo mais propício a nos servir, a nos contemplar naquela demanda, no caso. Seria, então, mais viável que a gente fizesse essa análise, né? Mais do que isso, eu acho que vale a pena você efetivamente consultar um advogado ou um defensor público, porque, por vezes, o próprio Estado, existe uma Constituição estadual, além da Constituição Federal, os Estados têm constituições, e dentro da Constituição estadual, às vezes tem a determinação. Então, às vezes você tem um arcabouço legal, você tem uma base legal muito mais forte contra o Estado do que contra o município, ou vice-versa. Então, o ideal, eu sei que parece uma resposta meio clichê, mas você tem que analisar no caso a caso mesmo, para você ver contra quem que é melhor. E por isso é bom você ter um advogado de confiança para você poder ver qual que é o melhor caminho para seguir. Imagina, eu que agradeço. Bom, devido ao adiantado da hora, gente, eu vou passar aqui o microfone, a última pergunta. Quem tiver mais perguntas depois, eu sugiro que ou façam por e-mail, ou mandem para a Brela e a gente encaminha para o Dr. Carlos e ele vai responder cada caso, senão a gente não termina aqui, a gente já está atrasado. Só um minutinho. Oi. Olá. Oi, bom dia. Minha pergunta é rapidinha, não sei se você vai saber me responder. No caso de um paciente que não tem a possibilidade de assinar mais, como que a gente faz essa procuração? Teria como pôr a digital, alguma coisa do tipo? Então, a procuração pública, na verdade, ela é quem assina o próprio tabelião, tá? A pessoa senta na frente dele e ela relata e ele vai colocando aquilo no documento. Eu consegui, em 3 casos específicos, onde a pessoa já não conseguia falar mais, e felizmente, com a ajuda dos aparelhos que têm sido utilizados para a comunicação dos pacientes, a gente conseguiu fazer uma procuração pública com a utilização desses aparelhos. A pessoa conseguiu ir até o tabelião, sentei eu, a pessoa, o tabelião, e nós conseguimos fazer a procuração mesmo com a pessoa quase sem movimento. Então, é possível sim. Gente, muito obrigado pela atenção. Desculpem se eu falei demais, mas é bastante informação para passar em pouco tempo.
Eu quero agradecer novamente a Brela pelo convite, é um prazer vir aqui sempre. E eu e minha equipe, nós ficamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigado.